Muita gente está acompanhando esse conflito, olhando apenas para aquilo que aparece nos noticiários. Os bombardeios, aviões cruzando o céu, os mísseis sendo lançados, as imagens de explosões que tomam conta das telas. As pessoas veem a guerra acontecendo no alto, nos céus do Oriente Médio, como se tudo se resumisse a aviões e ataques aéreos. Mas existe um ponto específico no mapa que quase ninguém está comentando. Um lugar pequeno, discreto e quase ignorado, e que mesmo assim pode ter um peso gigantesco no futuro desse conflito. Existe um pedaço de terra no meio do Golfo Pérsico que, para quem olha no mapa rapidamente, parece insignificante. É uma ilha pequena, formada basicamente por rocha calcária, com pouco mais de 20 quilômetros quadrados. Um lugar que muita gente nem saberia apontar no mapa. Mas aquela pequena ilha carrega uma importância estratégica absurda, gente. O nome dela é Karg. E eu quero conversar com você hoje exatamente sobre isso. Porque se algum movimento inesperado acontecer envolvendo essa ilha, todo o cenário geopolítico da região pode mudar de forma dramática. Antes de eu continuar, já aproveita para se inscrever aqui no canal Povo da Fé Oficial, ativa o sininho da notificação para receber os próximos conteúdos. E o teu like é importantíssimo nesse vídeo, isso me ajuda muito a alcançarmos mais pessoas aqui que também querem entender o que está acontecendo no mundo. Agora, vamos olhar para a situação atual com calma, tá? Muitos analistas internacionais dizem que o Irã, nesse momento, está vivendo uma situação extremamente delicada do ponto de vista militar. Parte das suas estruturas de defesa foi duramente atingida nas últimas semanas. Sistemas de defesa aérea sofreram danos, instalações militares estratégicas foram atacadas e diversas estruturas logísticas ficaram comprometidas. Mesmo assim, o regime iraniano continua funcionando, o governo continua operando e as forças de segurança continuam sendo financiadas. A Guarda Revolucionária continua ativa e os aliados regionais ainda recebem algum tipo de apoio. E aí, aqui surge uma pergunta muito importante. Como isso ainda é possível? A resposta está em uma palavra que move grande parte da economia mundial: petróleo. O Irã continua sendo um dos grandes produtores de petróleo do planeta, gente. E enquanto esse petróleo continuar sendo exportado e vendido, o regime continua recebendo recursos financeiros suficientes para sustentar sua estrutura interna e suas operações externas também. Agora, preste atenção em um detalhe que muita gente não percebe. Uma parte enorme desse petróleo que sai do Irã passa exatamente por aquela pequena ilha de que eu falei no começo, a ilha de Karg. Ela funciona como o principal terminal petrolífero do país. É por ali que passa a maior parte do petróleo destinado à exportação. E em outras palavras, enquanto o petróleo continua fluindo por ali, o regime continua respirando economicamente. Se esse fluxo for interrompido, aí a situação muda completamente. Karg não é uma ilha grande, de fato é um território relativamente pequeno. Você consegue atravessar boa parte dela em pouco tempo. Porém, apesar do tamanho reduzido, ela abriga uma das infraestruturas energéticas mais importantes do Oriente Médio. Ali existem gigantescos tanques de armazenamento, sistemas de carregamento de petróleo e uma rede de oleodutos que liga os campos petrolíferos do interior do país diretamente ao terminal marítimo da ilha. Esses oleodutos trazem o petróleo extraído do solo iraniano até a costa. E quando o petróleo chega à ilha, ele é armazenado em enormes reservatórios e depois transferido para navios petroleiros que seguem viagens para diferentes partes do mundo. Então nós estamos falando de milhões de barris de petróleo sendo movimentados diariamente ali. Navios gigantes, alguns dos maiores do planeta, atracam ali para carregar suas cargas e levar esse petróleo para mercados internacionais, entende? E esse fluxo representa bilhões de dólares ao longo do tempo. E é exatamente esse dinheiro que sustenta grande parte da estrutura do Estado iraniano. Agora preste atenção em um detalhe que muita gente não percebe. Uma parte enorme desse petróleo que sai do Irã
passa exatamente por aquela pequena ilha de que eu falei no começo. A ilha de Carg funciona como o principal terminal petrolífero do país. É por ali que passa a maior parte do petróleo destinado à exportação. E em outras palavras, enquanto o petróleo continua fluindo por ali, o regime continua respirando economicamente. E é exatamente esse dinheiro que sustenta grande parte da estrutura do Estado iraniano. Agora, aqui entra um ponto que chama a atenção de analistas militares. Do ponto de vista econômico, Carg é extremamente importante, mas do ponto de vista militar, a ilha não possui a mesma robustez defensiva que outras instalações estratégicas do país. Ela está localizada no meio do Golfo Pérsico, relativamente próximo da costa iraniana, cercada de água por todos os lados. Isso significa que, em teoria, ela poderia ser alcançada por operações navais, aéreas ou até mesmo por forças especiais em determinadas circunstâncias. É claro que qualquer operação militar nesse tipo de cenário envolve riscos enormes e decisões políticas muito complexas. Nada disso é simples, gente, mas estrategistas militares sempre analisam todas as possibilidades dentro de um conflito. E uma das possibilidades discutidas por analistas é exatamente a ideia de operações limitadas contra infraestruturas críticas. Em vez de invadir um país inteiro ou ocupar grandes cidades, algumas estratégias modernas buscam atingir pontos específicos que sustentam o funcionamento do sistema econômico ou militar. E se um ponto essencial é neutralizado, aí, meu amigo, todo o sistema começa a sentir os efeitos. No caso do Irã, Carg representa um desses pontos sensíveis. Se algo acontecesse com aquele terminal, seja um bloqueio naval, um ataque direto ou qualquer tipo de interrupção, o impacto econômico seria imediato. Menos petróleo saindo significa menos dinheiro entrando, e menos recursos financeiros significa dificuldades para manter toda a máquina estatal funcionando, compreende? Salários militares, programas estratégicos, apoio a aliados regionais, tudo depende de financiamento. Por isso, alguns analistas chamam esse tipo de infraestrutura de artéria econômica. É como uma veia vital dentro de um corpo de um país. Se ela é bloqueada, todo o organismo começa a sofrer. Mas aqui entra um aspecto interessante da história. Essa ilha já esteve no centro de conflitos antes. Durante a guerra entre Irã e Iraque nos anos 80, essa região foi alvo de ataques repetidos. Naquela época, o objetivo era exatamente interromper o fluxo de petróleo e enfraquecer a economia do adversário, compreende? A infraestrutura da ilha sofreu danos sérios na época, mas com o tempo foi reconstruída. O Irã também desenvolveu rotas alternativas de exportação para reduzir a sua dependência de um único ponto. Mesmo assim, Carg continuou sendo o principal terminal do país. E isso mostra como a geografia e a logística podem se tornar fatores decisivos em momentos de tensão internacional. Agora, imagine um cenário hipotético. Se em algum momento uma grande potência ou uma coalizão internacional decidisse bloquear ou controlar aquela região, o impacto econômico seria imediato. Não seria necessário ocupar todo o território iraniano para causar pressão. Apenas limitar o fluxo de petróleo já mudaria muita coisa, gente. E é por isso que essa pequena ilha tem um peso muito maior do que aparenta. Ela pode parecer pequena no mapa, mas sua importância estratégica é enorme, é gigante. Agora, olhando para tudo isso sob uma perspectiva mais ampla, muita gente começa a refletir também sobre o significado profético desses acontecimentos. O Oriente Médio sempre foi uma região central na história bíblica. Muitas das narrativas proféticas mencionam nações, conflitos e mudanças de poder que ocorreriam nessa parte do mundo. Ao longo dos séculos, essa região continuou sendo palco de disputas, guerras e transformações políticas profundas. E isso faz com que muitos estudiosos da Bíblia observem os acontecimentos atuais com bastante atenção.
não significa afirmar que cada evento específico seja o cumprimento direto de uma profecia. Porém, é impossível ignorar que o cenário global parece cada vez mais instável. Conflitos regionais se intensificam, alianças se transformam e novas tensões surgem constantemente, gente. Jesus falou sobre tempos em que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Ele também disse que as nações viveriam períodos de grande inquietação antes de certos acontecimentos finais. Para quem observa o mundo à luz das Escrituras, esses momentos funcionam como um alerta espiritual. Eles nos lembram de que a história da humanidade não está fora do controle de Deus. Mesmo quando líderes mundiais tomam decisões, mesmo quando exércitos se movimentam e conflitos surgem, existe uma dimensão espiritual por trás da história. E talvez o mais importante não seja apenas observar o que acontece no campo da política ou da guerra, mas refletir sobre o que tudo isso significa para a nossa vida espiritual. Porque enquanto o mundo discute poder, território e recursos naturais, a Bíblia continua lembrando de que o coração humano precisa estar preparado para tempos difíceis. Por isso, é tão importante olharmos para esses acontecimentos com discernimento, não apenas como notícias distantes, mas como sinais de um mundo que está em constante transformação. E aquela pequena ilha no Golfo Pérsico, que muitos sequer conhecem, pode acabar tendo um papel muito maior do que a gente imagina. Dentro desse cenário, inclusive. Às vezes a história muda não nos lugares mais óbvios, mas em pontos aparentemente pequenos, que sustentam estruturas gigantescas. E agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que esse conflito ainda pode escalar para algo muito maior? Ou você acha que as tensões vão acabar diminuindo nos próximos meses? Escreve aqui nos comentários, porque eu sempre leio as mensagens de vocês e muitas das vezes surgem reflexões aqui muito interessantes nas discussões. Se inscreva aqui no meu canal, ativa a notificação e continue acompanhando os próximos vídeos, porque ainda tem muita coisa acontecendo no mundo e nós vamos continuar analisando tudo isso juntos aqui, tá bom? E agora, meus amigos, meus irmãos, Povo da Fé, todos vocês que acompanham o Ministério Povo da Fé, hoje eu quero conversar com vocês de coração aberto mesmo. Antes de qualquer coisa, eu preciso começar com gratidão. Gratidão a Deus e gratidão a cada pessoa que de alguma forma já estendeu a mão para esse projeto. Pessoas que oram por nós, pessoas que divulgam, pessoas que contribuem, pessoas que acreditam que é possível transformar vidas quando a igreja se levanta para amar na prática. Talvez muitos de vocês que estão me ouvindo agora não tenham dimensão do que Deus tem feito através desse trabalho. Hoje, nós já estamos alcançando mais de 5.000 crianças e estamos muito próximos de chegar ao número de 6.000 crianças em todo o país de Moçambique. E isso é algo que, humanamente falando, parecia impossível no começo para mim, mas Deus foi abrindo portas, levantando pessoas, tocando corações e hoje não é apenas um ponto de ajuda. Nós temos a nossa sede e também 17 bases espalhadas, lugares que nós ajudamos a manter, apoiar e sustentar. Lugares onde crianças recebem alimento, onde famílias recebem apoio, onde vidas estão sendo alcançadas todos os dias. São milhares de crianças que muitas vezes acordam sem saber se vão ter o que comer naquele dia. Crianças que vivem em uma realidade muito diferente da nossa aqui no Brasil. E mesmo com todas as dificuldades, nós continuamos avançando. Agora mesmo, estamos trabalhando na construção da escola. Já começamos o alicerce do muro que vai proteger o espaço. Estamos construindo os 2 banheiros da escola, um para os meninos e outro para as meninas. Também fizemos a fossa para atender a estrutura da escola. Mas quem trabalha com construção em lugares simples sabe que nem sempre as coisas são fáceis. Nos últimos dias, as chuvas foram muito fortes e a chuva acabou derrubando parte das paredes da fossa que foi construída. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, graça e paz, Deus abençoe ricamente a vida de todos vocês.
Muita chuva aqui em Moçambique, já passa vários dias. Muitas famílias estão sem casa. Depois eu mostro aqui os irmãos. A vovó Nora e as outras viúvas acolheram muitas outras viúvas porque as casas caíram. E o nosso banheiro já está quase pronto, né? Não está pronto. São 2 banheiros para meninos e meninas. Aí está as paredes levantadas do banheiro daqui mesmo, da escola. Enquanto isso, os homens sacrificaram aqui para fazer o furo. Porém, está enchendo muita água aqui já, né? Está enchendo água. Mas vamos dar continuidade assim que a chuva parar. Do outro lado aqui nós teremos a cozinha, teremos também a biblioteca. Então estará tudo organizado. No momento vamos concluir os banheiros. Depois iremos levantar aí a biblioteca e a cozinha. Agora a nossa meta é concluir aqui a escola e podermos inaugurar. E também alagou o alicerce do muro que estava sendo levantado. Isso significa que algumas coisas terão que ser refeitas. Algumas partes precisam ser reconstruídas. E mesmo assim, nós não vamos parar. Enquanto algumas áreas externas ficam difíceis de trabalhar por causa da chuva, nós continuamos fazendo aquilo que é possível dentro da escola. Meus irmãos do Ministério Povo da Fé, sábado hoje trabalhando aqui já, rebocando as paredes da escola. Depois de rebocar as paredes da escola, vamos colocar o piso. Enquanto isso, os carpinteiros já tiraram as medidas aqui das janelas, tanto como das portas, para nós trabalharmos. E aqui está sendo feito o trabalho. Colocamos pedreiros, 3 pedreiros para trabalhar. Então, as salas de aula já estão sendo rebocadas. Enquanto isso, a partir da semana que vem, nós queremos já fazer aqui as portas e a janela. E por isso eu estou aqui, através deste vídeo, pedir mais uma vez aos irmãos aí do Ministério Povo da Fé, se conseguirem aqui nos apoiar para finalizarmos a escola, porque já está aproximando os dias da inauguração, onde o pastor Giovanni Dias estará aqui conosco, em Moçambique, para podermos juntos inaugurarmos aqui a escola, que será uma bênção pura, meus irmãos. Vai ser um momento único, um momento de maravilha. E enquanto isso, o muro não foi erguido hoje, não foi levantado por conta mesmo de muita chuva que caiu. Estamos fazendo o reboco das paredes, organizando os espaços, preparando as salas, deixando tudo pronto para que as crianças tenham um lugar digno para estudar. Mas o projeto não é apenas construção, gente. A construção é importante, mas o que realmente nos move são as vidas. O assistencialismo continua todos os dias. Continuamos servindo refeições, continuamos distribuindo roupas, continuamos entregando calçados, continuamos ajudando famílias que não têm absolutamente nada. A escola de carpintaria continua funcionando também. Ali, jovens e adultos estão aprendendo um ofício, estão aprendendo a trabalhar, a produzir, a construir algo com as próprias mãos. E isso muda o futuro de uma família inteira. Mas para continuar ensinando, nós precisamos de insumos, precisamos de madeira, precisamos de ferramentas, precisamos de materiais. A nossa horta também precisa novamente passar a máquina para preparar a terra. Ela ajuda na alimentação das crianças e também no ensino, mas a terra precisa ser preparada novamente. E em meio a tudo isso, nós recebemos uma notícia que mexeu muito com o nosso coração. Uma família que nós acompanhamos está vivendo uma situação muito difícil por causa dessas chuvas fortes. A casa deles é muito simples, extremamente vulnerável. Quando a chuva vem forte, a água invade tudo e eles não estão conseguindo nem dormir. Ministério Povo da Fé, graça e paz, pastor Giovanni e todos os irmãos que nos acompanham do Brasil. Estou aqui na casa da menina Mina, juntamente com a sua mãe e seus irmãozinhos, que aqui estão. A menina foi para a escola. E meus irmãos, a situação é essa. Essa família passou aqui a noite toda noite a família passou em pé, desse jeito, porque não tinha onde dormir. Vou mostrar aos irmãos apenas no quarto, do jeito que está. Esse colchão nós compramos já passa tempo, mas está tudo molhado. As roupas tudo estão molhadas. As crianças não têm pelo menos roupa para trocar. Está tudo molhado. Não tem alimento. Os pratos estão aqui vazios. Não tem alimento aqui dentro de casa. Nós conseguimos apenas 10 kg de arroz, que na verdade não vai durar muito tempo. E apenas carne moída que está aqui. E nós precisamos comprar uma cesta básica, roupa para as crianças e podermos
reabilitar essa casa ou construirmos uma casinha básica, pequena, para que essa família tenha um lugar de ficar. Imagina isso, gente. Imagina passar a noite inteira em pé, segurando as crianças, esperando a chuva diminuir, esperando amanhecer. São realidades que muitas vezes nós aqui no Brasil nem conseguimos imaginar vivendo. Mas elas são reais. Elas estão acontecendo agora. E por isso hoje eu quero fazer também um apelo emergencial por essa família. Nós precisamos ajudar essa família com urgência, construir uma casa, precisamos conseguir recursos para socorrer essa situação, para trazer dignidade, para ajudar na estrutura, dessa família, construir uma casa, para que eles tenham um lugar seco para dormir. A Bíblia diz em Provérbios 19 e 17, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e Ele lhe pagará o seu benefício. Olha que coisa forte. Quando nós ajudamos alguém que está sofrendo, nós não estamos apenas ajudando uma pessoa, nós estamos tocando o coração de Deus. A palavra também diz em Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Às vezes as dificuldades aparecem, às vezes a chuva vem e derruba parte do que foi construído, às vezes os recursos parecem pequenos diante de uma necessidade tão grande, mas nós não podemos parar, porque cada gesto de amor muda uma história. Cada refeição servida significa uma criança que não vai dormir com fome. Cada roupa entregue significa dignidade para alguém que não tinha nada. Cada ferramenta na carpintaria representa uma oportunidade de futuro. Cada tijolo colocado naquela escola, meu irmão, minha irmã, representa esperança. Talvez você esteja me ouvindo agora e pensando, eu nem conhecia esse projeto. Se você ainda não conhece profundamente esse trabalho, continue acompanhando o canal. Acompanhe também as nossas redes sociais. Veja com seus próprios olhos aquilo que Deus tem feito. Tudo é mostrado com transparência. Tudo é feito com verdade. Tudo é feito com amor. Agora, se Deus tocar no seu coração para fazer parte disso, saiba que você estará ajudando algo muito maior do que imagina. Você estará ajudando a alimentar milhares de crianças. Você estará ajudando a construir uma escola. Você estará ajudando a ensinar profissões. Você estará ajudando famílias que vivem em situações que muitas das vezes nós nunca imaginamos enfrentar. A Bíblia diz em Lucas 6,38, dai e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Deus nunca fica devendo a ninguém. Aquilo que você faz pelo reino, aquilo que você faz pelas pessoas, Deus vê e Deus honra. E eu quero deixar aqui também um agradecimento muito especial a todos que já contribuem com esse projeto. Vocês são parte desse milagre. Muitas vezes vocês nem imaginam, mas cada gesto de vocês chega lá e se transforma em alimento, em material, em cuidado, em esperança. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que nunca falte pão sobre a sua mesa. E que Deus multiplique na sua vida tudo aquilo que você tem semeado. E antes de eu encerrar, eu quero pedir algo muito simples para você que está me ouvindo aqui agora. Se essa mensagem tocou o seu coração, não ignore isso, porque muitas vezes Deus fala conosco através da dor de outras pessoas. E enquanto nós estamos aqui em nossas casas, muitas vezes com uma cama, com um teto seguro, com alimento sobre a mesa, existem crianças em Moçambique que dependem desse projeto para comer. Existem famílias que estão passando a noite inteira dentro de casa porque a chuva entra e eles não têm onde dormir. Em pé dentro de casa. São realidades que parecem distantes, mas que são muito reais. E talvez Deus tenha colocado você aqui hoje exatamente para fazer parte da resposta para alguém. A Bíblia diz em Mateus 25:40 que quando fazemos algo por um dos pequenos, estamos fazendo para o próprio Senhor. Então, se você puder ajudar, ajude. Se puder contribuir, contribua. Se não puder contribuir agora, ore por nós, compartilhe esse projeto, leve essa mensagem mais longe. Porque quando a igreja se une, quando o povo de Deus se levanta,
milagres acontecem. E quem sabe, através da sua ajuda hoje, uma criança vai dormir com o estômago cheio. Quem sabe, uma família vai finalmente conseguir dormir em paz dentro de casa. E quem sabe, um futuro inteiro será transformado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E muito obrigado por caminhar conosco nessa missão. Vamos para cima, fica com a nossa canção. Aqui abaixo está os dados, o CNPJ e o WhatsApp é uma chave Pix do Banco Nubank. Também outras informações aí bancárias para você fazer a sua semente. Tamo junto na fé e vamos para cima em nome de Jesus. Ô glória! Povo da fé! Muito obrigado a todos, irmãos! Iluminando sorrisos e aquecendo corações aonde quer que for preciso, em qualquer lugar que for, semeando amor, o amor de Cristo, esse é o nosso compromisso. Ministério Povo da Fé, projeto em Amatanda, levando esperança às crianças, aos iguais, alimentando o povo, levando renovo sem deixar ninguém pra trás. Quem dá aos pobres empresta a Deus, receberá com juros bem mais vantajosos. Apoie esse projeto, não fique indiferente. Precisamos de gente para caminhar com a gente. Pastor Gabriel Jesus, Pastor Giovanni Dias, chamam o povo da fé pra fazer companhia e levar a alegria onde a tristeza fez morada, alimentar os corpos e alimentar as almas, alimentar as almas. Projeto em Amatanda, Moçambique e África, mais de 500 crianças já foram amparadas. Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Pastor Giovanni e todos, irmãos! Precisamos de ajuda, venha apoiar a causa e vamos de mãos dadas. Projeto em Amatanda.